peça em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quem quer ouvir a palavra de Deus aí? Antes de nós entrarmos na palavra de Deus, tem alguém que nos visita nessa manhã pela primeira vez? Você está aqui pela... Isso, glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida dos nossos visitantes? Nós temos um QR Code aqui no telão, que é só vocês apontarem o celular de vocês, que vocês serão direcionados para uma página, onde vai ter um questionário bem rápido para vocês preencherem. E porém é muito importante para nós que você preencha esse questionário, porque nós queremos entrar em contato com cada um de vocês e dar um bem-vindo, orar pela sua vida, se assim for necessário, pedir a bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Sinta-se bem, você está na casa do Pai, é uma alegria recebê-lo aqui nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Deixa a sua Bíblia aberta aí. No livro de Ezequiel, capítulo de número 47. Nós vamos meditar um pouquinho sobre um tema. Eu mergulhei. E o que acontece agora? Esse é o tema dessa ministração. Eu mergulhei. E o que acontece agora? Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. Pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, para a parte norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais uns 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem. Preste atenção, o versículo de número 7. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Versículo de número 8. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá novamente. Amém? Bom, queridos, eu quero fazer uma pequena introdução sobre Ezequiel. A Bíblia vai dizer que Ezequiel viveu algumas experiências com o Senhor. E segundo os estudiosos, quem escreveu esse livro, esse próprio livro aqui, foi o próprio Ezequiel. Foi ele mesmo quem escreveu este livro, e foi ele mesmo que relatou as experiências, quando Israel estava num período difícil. Ezequiel, ele vai
dizer que ele viu algumas coisas. E hoje eu quero ser bem rápido e objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Ele começa a dizer algumas coisas que ele viu, que ele mesmo contemplou, através de visões que Deus havia dado a ele. Por exemplo, se você estudar o livro de Ezequiel, no capítulo de número 1, você vai ver que Ezequiel ele teve uma visão de 4 criaturas viventes. Essa foi uma das primeiras visões que ele teve ali. A segunda visão que ele viu foi de um carro de guerra. Ele também viu a visão do cálice da ira do Senhor. Ele teve uma outra visão que você conhece muito bem, que é a visão do vale dos ossos secos. Deus iria restaurar a nação israelita. E ele também vê essa visão agora, próximo ali ao templo, perto do templo. Deus leva ele ao templo agora, que por sinal havia sido destruído. O templo que simbolizava ali o lugar de encontro, de adoração a Deus, o lugar onde Israel se reunia para adorar a Deus, estava totalmente destruído. Então, logo nós entendemos também que aquela visão não era uma visão apenas para o presente. Essa era uma visão também para o futuro. E aqui eu já aprendo a primeira lição do que Deus estava querendo mostrar para o seu povo e que Deus também deseja nos ensinar. Deus, Ele não é apenas o Deus do passado. Deus não é apenas o Deus do presente. Deus também é o Deus do futuro. E o teu futuro está nas mãos dEle. Se isso não dá motivo para você se alegrar, se isso não dá motivo para você exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei o que vai dar. Porque nós, entendendo uma vez que o nosso futuro está nas mãos de Deus, nós entendemos que Deus está cuidando de tudo, sim ou não? Deus está cuidando de tudo, então não há o que temer, não há por que ficar ansioso, não há por que tomar nenhuma atitude precipitada, porque se Deus está cuidando, nós precisamos apenas descansar. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: descansa, meu irmão. Diga para ele assim: descansa, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Então, depois dessa pequena análise, depois de falar para vocês dessas visões que Ezequiel ele teve, agora no capítulo de número 47, Ezequiel ele é transportado para uma visão no templo, como eu falei para vocês. E Deus vai revelando algumas coisas para ele. E nessa revelação, o que Ezequiel consegue enxergar é um rio fluindo. Um rio que estava fluindo sobre, ou estava vindo pelas portas do templo. Estava fluindo das portas do templo. Ele começa a contemplar. E ele começa a ver que esse rio, ele começa raso, e ele vai se aprofundando, vai crescendo, vai tomando uma proporção. E o homem que aparece ali, convida Ezequiel para entrar nessas águas. Águas que até então começaram rasas, e começam a se aprofundar. Você conhece a história. Deus leva Ezequiel para dentro deste rio. Deus leva Ezequiel para aquele lugar. E a gente entende hoje, olhando para as Escrituras, o quanto Deus é didático. Porque Deus às vezes Ele nos leva a lugares para nos ensinar. Deus Ele é didático. E da mesma forma que Ele queria ensinar algo para Ezequiel, Deus muitas vezes nos leva a lugares para nos ensinar. Este rio representa o próprio Deus. Este rio representa o próprio Senhor. E o que Deus estava ensinando para Ezequiel, além da restauração, é de que este rio, que representa o próprio Deus, precisava ser experimentado.
Ele precisava experimentar, ele precisava ter uma experiência ali com Deus. E aqui vai o segundo ensinamento para nós. Deus precisa ser experimentado, meu irmão. Nós precisamos experimentar Deus. Não adianta ter apenas conhecimento de Deus. Deus precisa ser experimentado. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Deus precisa ser experimentado. Nós precisamos provar que esse Deus é bom. O salmista fala sobre isso. Salmos de número 34, verso de número 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Esse Deus precisa ser experimentado, provado. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: olha, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que se refugia nele. Infelizmente, devido a tantas coisas que acontecem na nossa vida, nós muitas vezes buscamos refúgios em outros lugares que não é Deus, e muitas vezes ficamos desesperados, muitas vezes ficamos tristes. Por quê? Porque estamos buscando refúgio em outro lugar, estamos buscando refúgio em outras coisas. Mas não existe outra forma de saber que Deus é bom, a não ser provando, a não ser experimentando. Assim, nós entenderemos que Ele é bom, mas também entenderemos ou entendemos que a nossa vida só será transformada a partir deste relacionamento com Ele, a partir dessas experiências com o Senhor. Preste atenção o que diz Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1 em diante. Isaías, falando da sua experiência com o Senhor, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você consegue ver aqui o que este encontro que Isaías teve, o que isso gerou na vida dele, a transformação? Agora preste atenção, se você vê os 5 capítulos anteriores, você vai ver Isaías profetizando, e em nenhum momento você vai ver Isaías falando que ele era um homem de lábios impuros, que ele era um homem que tinha iniquidades. Em nenhum momento você vai ver apenas Isaías profetizando, fazendo o que tinha que se fazer, cumprindo o seu chamado, o seu ofício de profeta. Mas a partir do encontro com Deus, a partir de uma experiência com Deus, Isaías começa a declarar agora que ele era um homem de lábios impuros, e que habitava de um lugar onde as pessoas também eram de impuros lábios. Então a gente entende que a melhor forma de Deus trabalhar na nossa vida é quando nós provamos,
quando nós temos experiências com Ele, porque quando nós temos experiências com o Senhor, nós passamos a enxergar na nossa vida o que nós não enxergávamos. A partir dos encontros diários com Deus, a partir das experiências com Deus, nós passamos a enxergar coisas na nossa vida que nós não enxergávamos. Daí então começa um processo de transformação. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Deus quer transformar você. Diga para ele assim: Deus quer mudar a sua vida. Então, quando nós provamos desse Deus, quando nós temos experiências com esse Deus, nós passamos a enxergar o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos dele para a nossa vida, o quanto nós precisamos ser realmente tratados por Ele, o quanto de coisa precisa ser tirado da nossa vida, quantas coisas precisam ser arrancadas da nossa vida. Isso só aconteceu quando Ele se aprofundou. E é a mesma coisa que está acontecendo com Ezequiel. Ezequiel agora começa a ver uma visão, e quanto mais ele vai mais fundo, Deus começa a falar com ele, Deus começa a mostrar algumas coisas para ele, mas a gente começa a entender que Deus queria mostrar muito mais. E é exatamente sobre isso que eu quero pregar, que é o que me chama a atenção, o depois dessa experiência dentro das águas. A Bíblia Sagrada diz que Deus faz uma pergunta para Ezequiel. O versículo de número 6 diz: Filho do homem, você vê isto? É o que está no versículo de número 6. Filho do homem, você vê isto? E automaticamente agora Deus pega Ezequiel e leva ele novamente à margem. Então a ideia dessa ministração é exatamente isso. Eu mergulhei, e agora? O que acontece a partir dessa experiência? O que acontece a partir da experiência que eu tive? Eu já dei o primeiro passo, e o que nós precisamos entender é que o mergulhar não é só o mergulhar, existem outros passos na nossa vida. Então eu mergulhei, e agora? O que acontece na minha vida? Por que Deus estava falando com Ezequiel dessa forma? E a pergunta que eu te faço nessa manhã é exatamente essa: por que Deus fez Ezequiel mergulhar e depois ele de volta para a margem? Por que Deus fez ele ter essa experiência dentro daquele rio e agora tira ele agora de volta para a margem? Por quê? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. E esse é o ponto da ministração. Porque Deus permite que nós venhamos mergulhar e depois nos leva para outros lugares. Deus nos faz enxergar algumas coisas. O que o fluir de Deus gera na minha vida, porque estava fluindo águas ali, estavam passando águas sobre Ezequiel. O que o fluir de Deus gera na minha vida? Eu já quero responder essa pergunta dizendo para você que o fluir de Deus, o mergulhar de Deus, precisa gerar algo na minha vida, precisa gerar algo na sua vida, e precisa gerar algo que não é o emocionalismo, porque tem muita gente sendo levada pelo emocionalismo. Já falei diversas vezes aqui, mas está feio, principalmente quando você olha para a internet. Tantos movimentos, tantas coisas que a gente vê na internet, que a gente tem a percepção e o discernimento claramente que é emocionalismo. Emocionalismo. Infelizmente. Infelizmente, o que nós temos visto é tudo menos o poder de Deus. Não estou desprezando, já falei aqui isso diversas vezes, não estou desprezando as experiências sensoriais. Tem hora que você vai sentir, tem hora que você vai se arrepiar, e aqui você tem liberdade para você correr, para você rodar, para você, sabe? Mas não é sobre isso, é sobre uma pergunta: o que o fluir de Deus tem gerado dentro de você? O que o fluir de Deus tem gerado dentro da minha vida? Mergulhar nas águas é o primeiro passo, mas o que tem acontecido na minha vida a partir desse primeiro passo? O que isso tem gerado na minha vida
a partir desse primeiro passo, entendendo que mergulhar nas águas é o primeiro passo, mas não é o único. O que isso tem gerado na minha vida? O que eu tenho feito com o que o Senhor tem derramado em mim? O que você vai fazer com o que o Senhor está derramando sobre a sua vida nessa manhã? Porque o rio continua fluindo, amém? Deus tem derramado a sua presença sobre a nossa vida. Deus tem falado conosco a sua palavra, e o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos recebendo? O que nós iremos fazer com aquilo que nós estamos recebendo aqui nessa manhã? O que eu e você iremos fazer com aquilo que Deus vai continuar derramando sobre a nossa vida, porque Ele é uma fonte inesgotável? Você crê que Deus é uma fonte inesgotável? Então Ele vai continuar derramando. Mas o que nós iremos fazer com aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas? Entenda, a ideia de Deus aqui nunca foi que Ezequiel permanecesse nas águas. Quem entende isso aqui? A ideia de Deus aqui nunca foi que Ezequiel permanecesse ali, ficasse ali, não. A ideia de Deus era que Ezequiel passasse por aquelas águas, mas que ele saísse daquelas águas diferente, de outra forma. A ideia de Deus era levá-lo para aquelas águas, e quando ele saísse dali, ele desse uma resposta àquilo que as águas ensinou a ele. Lembrando que essas águas é Cristo, amém, queridos? Todas as vezes que eu falo dessas águas, eu estou falando de Cristo, do Senhor, que flui dentro de nós, o rio que flui dentro de nós, que Ele mesmo falou. Ele é essa água viva, que nós precisamos beber todos os dias. Mas o que isso tem gerado dentro de nós? O que isso tem gerado dentro de você? Qual é a resposta que nós estamos dando ao receber estas águas? Qual é a resposta que nós estamos dando às pessoas que estão ao nosso redor, à nossa volta? Qual é a resposta que você está dando? Não pode jorrar duas águas de uma mesma fonte. Qual é a resposta que você está dando às pessoas que estão ao teu redor? Será que dentro de você ainda tem raiva, ódio, ressentimento em relação a alguma pessoa? Você não consegue lidar com uma pessoa porque você colocou na tua cabeça um monte de coisa? Qual é a resposta que você tem dado diante daquilo que você tem recebido de Deus? Qual é a resposta? Melhor, vou mudar a pergunta. Qual é a resposta que nós estamos dando em relação àquilo que nós recebemos do Senhor? Será que temos perdoado realmente? Ou será que nós estamos guardando mágoas, ressentimentos no nosso coração? O que está fluindo de você? O que está fluindo de cada um de nós? Deus traz Ezequiel de volta, diante de um cenário ruim, e começa a falar para ele coisas. Deus, ele traz de volta ali, o versículo de número 7 até o versículo de número 9, nos revela isso. Então Deus traz Ezequiel de volta, e o interessante é que quando Ezequiel vai mergulhar, o cenário que ele via era um cenário de morte. Mas quando Ezequiel sai das águas, o que ele vê é um cenário de vida, porque só Jesus pode fazer isso. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, mas é uma oportunidade de você sair daqui diferente, de você mergulhar e sair diferente. Ele mergulhou diante de um cenário de morte, de coisas ruins, mas quando ele sai, ele vê vida, ele começa a enxergar vida. E esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você refletir. Ao mergulhar, ou o mergulho, ao mergulhar nas águas, esse mergulho gera vida em nós. Esse é o primeiro ponto. Quando eu mergulho, esse mergulho gera vida
em nós. E eu quero profetizar que cada mergulho que você der este ano, no ano de 2024, cada mergulho que você der no Senhor, cada encontro que você tiver com o Senhor, a sua vida vai mudar. Deus vai gerar vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está morto, talvez alguma área da tua vida esteja morta, mas eu creio que a partir do teu posicionamento, a partir do teu encontro com o Senhor Jesus Cristo, Deus vai trazer vida novamente, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que esse mergulho tem que gerar em nós é vida. Cada mergulho que nós dermos precisa gerar vida. Eu imagino Deus mostrando para Ezequiel, entra na história um pouco, mostrando a ele tudo o que estava acontecendo. E a Bíblia vai dizer que por onde o rio passava, vida era gerada. Por onde o poder desse rio passava, vida era gerada. Então, Deus queria que Ezequiel mergulhasse? Sim. Deus queria que Ezequiel mergulhasse, mas queria que ele entendesse que agora, a partir desse mergulhar, existe vida e não morte. Existe uma vida abundante, uma vida que só o Senhor Jesus pode dar para mim e para você. Então quero declarar aqui que Deus, a partir do teu posicionamento, hoje vai começar a gerar vida na tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dentro da tua casa, dentro do teu lar, não importa qual seja a situação, esse Deus é poderoso. A partir do teu posicionamento, a partir da tua entrega, a partir da autorresponsabilidade. Pastor, o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é saber que você precisa fazer algo, que existe algo que precisa ser resolvido na sua vida, e você vai atrás da solução. Quem é a solução? Quem é a solução? Jesus. Isso é autorresponsabilidade. Não adianta você ficar só reclamando. Não adianta você só ficar murmurando. Eu preciso emagrecer, mas aí você não faz uma caminhada. Eu estou pregando para mim, amém, queridos? Isso é autorresponsabilidade. Não adianta você dizer que você precisa mudar algo na sua vida e você não vai atrás da solução. Trazendo isso para a nossa realidade espiritual, a solução para as nossas vidas ainda chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta você ficar reclamando se você não ora. Não adianta você ficar reclamando se você não lê Bíblia. Não adianta você ficar reclamando se você não jejua. Você vai continuar 2024 do mesmo jeito. Nada vai mudar. A autorresponsabilidade. Nós precisamos realmente nos posicionar e parar de dar desculpas. O que é que tem que fazer, pastor? É se aprofundar? Então eu vou me aprofundar. O que é que tem que fazer, pastor? É buscar? Então eu vou buscar. O que é que tem que fazer, pastor? É um relacionamento íntimo, para que eu possa vencer esses gigantes internos aqui dentro. Então eu vou fazer. O que é que eu tenho que fazer para perdoar? O que é que eu tenho que fazer para ser uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, alguém melhor? O que é que eu preciso fazer para ser o Evangelho? As outras pessoas que estão ao meu redor, o que eu preciso fazer? É se aproximar de Jesus. Então eu vou pagar o preço por isso. Então eu vou atrás, eu vou buscar, eu vou me relacionar, eu vou buscar ter um relacionamento íntimo e crescente com o Senhor todos os dias. Faça uma reflexão nessa manhã. Qual é a área que está morta na sua vida? Qual é a área que está morta na sua vida? Faça essa reflexão. Qual é a área que está morta na sua vida? Eu não sei se você se lembra dessa declaração, mas Jesus um dia disse que Ele era essa água viva. Não sei se você se lembra, mas Ele disse: eu sou essa água viva. E o texto vai dizer que por onde essa água passa,
tudo ela pode transformar. Tudo ela pode mudar. Então entenda que tudo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida não se restringe apenas a você. Se restringe a um posicionamento de submissão, de se submeter a esse Deus poderoso, que pode mudar as coisas, que pode mudar as coisas de lugar. Entenda que também o que Deus tem sobre a minha vida e sobre a sua vida não se restringe apenas a você, mas também as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer te curar, para que você seja um instrumento de cura. Só uma pessoa pegou aqui na frente, eu vou repetir. Deus quer te curar, para que você seja um instrumento de cura nas mãos dEle. Então o que Deus tem para a sua vida não se restringe apenas a você, se restringe também para as pessoas que estão ao seu redor. Chacoalha teu irmão e diga para ele assim: Deus quer te usar. Diga para ele assim: para de fugir. A segunda coisa que acontece é que Ezequiel começa a ver, a partir desse mergulho, as águas geraram algo dentro dele, que possibilitaram ele a enxergar, a ver. Diga para o seu irmão: Deus quer te fazer enxergar, meu irmão. E o que ele enxergou? Ele enxergou vida. E o que ele enxergou, pastor Mário? Ele enxergou frutos. Por quê? Porque o mergulho tem que gerar frutos. O mergulho diante de Deus, esse mergulhar diante de Deus, precisa gerar frutos na minha vida e na sua vida. O que Ezequiel começa a ver? De repente, árvore crescendo, nascendo, frutos crescendo, gerando, na verdade, frutos sendo gerados, na verdade, árvores crescendo, frutos sendo gerados. Ezequiel começa a ter uma visão de algo ali maravilhoso. E aí vai a lição para as nossas vidas. O que Deus estava falando? O que Deus quer nos ensinar? Porque tudo na Bíblia tem um significado. O que está na Bíblia não é algo aleatório, é ensinamento para nós. O que Deus estava falando com Ezequiel era exatamente algo que precisa ser aplicado nas nossas vidas. O que Deus estava fazendo na vida de Ezequiel era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, não é só em você, não pode parar em você. Então o que Deus estava fazendo na vida de Ezequiel não era só para a vida dele, mas era também através da vida dele. E o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida não é só para a nossa vida. Então Deus quer fazer algo na minha vida e na sua vida, mas Deus também quer fazer algo na vida de pessoas através da sua vida. Fala para o teu irmão mais uma vez: Deus quer te usar. Você vai sair daqui com essa palavra na tua cabeça. Deus, Ele é objetivo. Ele sabe o que Ele está fazendo. E foi de forma didática. Ele começou a ensinar ali aquele homem. Então esse é o maior desafio. O maior desafio não é entrar dentro do rio, porque às vezes a gente até entra. Mas o maior desafio é o que vai acontecer depois de entrar nesse rio. O que é que a gente vai gerar? O que é que a gente está gerando? O que as pessoas veem quando olham para nós? Existe uma frase que diz, né? Eu acho que foi até Confúcio que escreveu essa frase: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E as pessoas estão olhando para nós. Paulo Henrique pregava aqui ontem no culto de homens. Eu convido você, homem, a estar participando do próximo culto, do próximo encontro. Se você deseja ser transformado, ele estava pregando exatamente sobre isso. Que
A nova geração, as pessoas, as crianças estão olhando para nós, as pessoas estão olhando para nós. E o que nós estamos entregando? Não adianta a gente falar que a gente é crente, que a gente é cristão, se as nossas atitudes não condiz. A gente diz que é crente, mas não consegue falar com a pessoa. A gente diz que é crente, mas não consegue perdoar. Que evangelho que nós estamos aprendendo? Qual é esse evangelho? Deve ser outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo diz que nós precisamos perdoar. Pastor, é difícil. Eu estou falando aqui que é fácil. Eu não estou falando aqui de facilidade. Mas com a ajuda de Deus você vai conseguir. O que as pessoas estão olhando para nós, quando nós declaramos que somos cristãos de verdade, ou que pelo menos deveríamos ser, as pessoas estão olhando para nós, mas o que esse mergulho tem gerado na nossa vida? O que isso tem gerado na minha e a sua vida? O que as pessoas ao nosso redor têm visto? Porque isso não pode parar em nós. Eu já falei isso aqui, isso não pode parar em você, isso não pode parar em mim, isso precisa ser falado. Nós precisamos falar. Lembra da mulher samaritana quando teve um encontro com Jesus? Quem lembra? O que aconteceu? Ela saiu o quê? Pregando. Ela saiu falando desse Jesus. Ela saiu falando de Jesus, se tornou uma missionária. E eu creio que muitas vidas foram alcançadas, muitas vidas ali foram tocadas pela mensagem que ela estava falando. E qual era a mensagem? Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Eu entendi que Ele é a água que sacia a minha sede. Eu estava cheia de questionamento, aonde eu podia adorar, se era no monte, se era no templo, mas Ele tirou todos os questionamentos. Ele tirou todas as dúvidas, porque a partir do encontro do Senhor, com o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. Então o que está acontecendo na nossa vida? Depois que eu mergulhei, pessoas têm se rendido a Cristo, através do meu testemunho. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Desde que você aceitou Jesus. Faça a sua análise. Quantas pessoas você já ganhou para Cristo? Até aqui, até hoje. Não sei quanto tempo você tem de crente. E o evangelho não é sobre tempo de crente, que tem gente que gosta de dar carteirinha. Eu tenho 20, 30 anos. Mas maturidade não vem com o tempo. Maturidade vem com os danos que nós sofremos. Maturidade vem quando nós mergulhamos e entendemos aquilo que Deus quer fazer. Tem gente que já tem muitos anos, mas não entendeu nada ainda sobre o evangelho. E é com tristeza que eu falo isso nessa manhã. E hoje eu quero pregar para você refletir mesmo. Quantas vidas você já ganhou para Jesus? Ah não, pastor, eu não vou me indispor, eu não vou falar no meu trabalho, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou cristão, na minha escola. Eu não quero que as pessoas saibam que eu sou crente, senão vão ficar fazendo bullying. Eu mergulhei. Você mergulhou. Mas o que isso tem gerado na nossa vida? Vida ou morte? Vida ou morte? Quando as pessoas se aproximam de você, elas recebem vida? Ou quando as pessoas se aproximam de você, elas querem fugir? Elas querem ficar longe de você? O que o mergulho tem gerado em você? O que isso tem gerado na nossa vida? O relato de Ezequiel nos mostra que a experiência que ele teve com estas águas vivas, que aponta para o Senhor Jesus Cristo, nos traz duas lições espirituais. E a primeira é que o mergulho precisa
gerar vida. O mergulho precisa gerar vida. Assim como Deus transformou áreas que estavam mortas ali, gerou vida em locais que não existiam vida, Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã. A partir de hoje, a partir de agora, todos os dias, Deus deseja renovar você. Deus deseja restaurar você. Deus deseja restaurar áreas da nossa vida. Você crê nisso aqui? Deus deseja fazer áreas da nossa vida que são estéreis. É estéril. Não dá fruto. Deus deseja fazer com que essas áreas venham a dar frutos, gerar frutos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a segunda coisa, a segunda lição que nós entendemos é que o mergulho precisa gerar frutos. Qual o fruto que você tem dado? Frutos de arrependimento? Quais são os frutos que você tem dado? Domínio próprio? Ou isso não existe na sua vida? O louvor já pode vir para cá. Ou isso não existe na sua vida? Mansidão? Amor? O que esse mergulho tem gerado? Quais são as áreas que estão mortas na sua vida hoje? Porque, fala a verdade, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Tem sempre uma área na nossa vida que precisa de uma atenção especial, sim ou não? Então seja honesto nessa manhã e fale com Deus. Deus, essa área precisa de um pouquinho mais de atenção. Não está gerando, não tem vida, está morta, e você não pode se acostumar com isso. O que Satanás tem dito hoje em dia, o que Satanás tem pregado hoje em dia é exatamente isso. Fica assim mesmo. Leva a vida a si mesmo, fica a si mesmo. Não precisa mudar não. Evangelho é mudança. Evangelho é transformação. E não vem com a desculpa dizendo que eu sou assim mesmo. Não. Então você está seguindo outro evangelho. O evangelho de Cristo precisa transformar as nossas vidas. O evangelho de Cristo precisa tocar na nossa vida verdadeiramente, a ponto de intervir nos nossos temperamentos, como o Paulo Henrique estava pregando ontem aqui. Se fosse antigamente, sem conhecer o evangelho, eu ia tomar uma outra atitude. Mas a partir do evangelho, eu tomo uma outra atitude. Eu vou pensar como Jesus pensava. Eu vou fazer como Jesus fazia, porque Ele é o meu maior exemplo. A gente precisa entender que esse mergulho tem que gerar algo em nós. Senão não vale a pena. Senão não adianta de nada. O que adianta a gente vir, pular, se alegrar, cantar, e é tudo bom isso, é muito bom. O que adianta, mas não existe uma mudança, não existe arrependimento. A gente vive fazendo as mesmas coisas. A gente estava lá no luau, na praia, de repente o Senhor começa a me questionar sobre algumas coisas. E Ele começa a dizer: eu vivo uma vida de pecado, será que eu vou para o céu? Com muito carinho eu disse para ele: se você continuar assim, você vai para o inferno. Porque tem muita gente achando que pode tudo. O pode tudo tem entrado como vocabulário de muitas pessoas, não generalizando, mas muitas pessoas infelizmente tomaram esse vocabulário do inferno
não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o não tem nada a ver tem levado vidas para o inferno. Essa é uma manhã de reflexão. O que o mergulho tem gerado em nós? O que o mergulho tem gerado em você? Com muito temor eu prego essa palavra, porque essa palavra é para todos aqui, ninguém escapa. O que o mergulho tem gerado em você? O que o contato com as águas tem gerado em você? O que o contato com as águas tem gerado em você? O que o contato com as águas tem gerado na igreja brasileira? O que o contato com as águas tem gerado na Lagoinha Guarujá? O que o contato com as águas tem gerado na nossa vida? Será que é vida realmente? Ou será que é morte? Aquelas árvores, aquelas plantas só começaram a crescer porque os nutrientes certos chegaram na hora certa. Jesus tem os nutrientes certos para você crescer, e você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Ele tem o que você precisa para você viver transformação, para você viver mudança, para você deixar esse pecado de estimação que te afasta da presença de Deus, para você de uma vez por todas romper com isso. Ele tem o que você precisa, Ele tem o que nós precisamos. Por isso eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé e você começasse a clamar, você começasse a pedir. Eu não sei qual é a área da tua vida que está morta, mas o rio de Deus está passando aqui. Jesus está passando aqui para trazer vida novamente. Eu não sei o que você deixou de fazer. Eu não sei se você deixou de proclamar que Ele é bom. Eu não sei se você deixou de dizer, de pregar. Jesus salva, cura, liberta, transforma e leva para o céu. Eu não sei o que aconteceu, mas Ele está aqui para te renovar. Ele está aqui para mudar a tua forma de enxergar as coisas. Foi só Ezequiel sair das águas que ele começou a enxergar a vida. E é isso que eu declaro nessa manhã em nome de Jesus. Vida, vida, vida. Você vai começar a enxergar as coisas a partir de uma ótica diferente, a partir da ótica de Cristo, em nome de Jesus. Comece a adorá-lo, comece a engrandecê-lo, comece a orar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. É você e Deus agora. Por onde Ele passar, É você e o Senhor. por onde o rio passar, O que fazemos com o que Deus derrama sobre nós tudo vai transformar. é tão importante quanto o mergulho. Pois leva a vida. Deus tem te entregado coisas. Deus tem te entregado realidades espirituais. E eu quero profetizar que Deus vai te usar. Você vai voltar a falar. Você vai voltar a pregar. Você vai voltar a testemunhar. Em nome de Jesus. Você vai dar frutos. Você vai dar frutos. Em nome de Jesus. Há uma oportunidade para você. Uma oportunidade do céu.
creio que você vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. Mas antes de orar pela sua vida, em algo específico, eu não posso deixar de dar a oportunidade para aqueles que chegaram aqui, talvez longe desse rio. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você está longe desse rio. E você até se lembra quando você mergulhava, mas tantas coisas te tiraram, te arrancaram desse lugar. Há uma oportunidade do céu aqui nessa manhã para a sua vida. Você só vai sair daqui da forma que você está, se você quiser. Existe um rio que gera vida, e esse rio é Jesus. A nossa vida não tem sentido sem Ele. A minha e a sua vida não tem sentido sem Ele. Sem nós estabelecermos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa manhã. Não é porque você quer, não. Porque se fosse pela nossa vontade, a gente não estava aqui. Mas é o Espírito Santo quem nos atrai todos os dias para estarmos nesse lugar. E sabe por que Ele nos atrai? Porque Ele nos ama. Ele não desiste de nós. E Ele atraiu você. Você que talvez esteja longe de Jesus. Você que talvez nunca tenha aceitado o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Por isso eu gostaria de fazer uma oração com você nessa manhã. Se você puder, põe a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, quebra todo pacto feito antigamente. Eu me lanço aos teus pés para viver o novo, para viver o que o Senhor tem para mim. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira, segunda vez, levante a sua mão, quero te conhecer. Você fez essa oração e deseja voltar para o Senhor Jesus Cristo? Isso. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Quero orar por você. Isso, sai do seu lugar, vem, Jesus te ama. Você que deseja voltar para Ele, você que deseja renovar a sua aliança com Ele, não tenha medo, não tenha vergonha. Sai do seu lugar e vem correndo para Jesus. Ele te ama. Ele tem um novo começo para você. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova vida para você. Mas não sai daqui do mesmo jeito, não. Entregue a sua vida para Ele. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir a sua história. Se você está aqui e deseja viver um novo começo, sai do seu lugar e vem correndo. Jesus tem uma nova vida para você. Jesus tem uma nova história para você. Ele tem um novo começo para você. Só Ele é que pode mudar algumas realidades na sua vida. Só Ele. Só Jesus é quem pode realizar algo, que pode realizar algo na sua vida que talvez seja impossível. Só Jesus pode mudar realidades na sua vida. Se tiver mais alguém, vem correndo, porque eu quero orar por essas vidas que aqui estão. Estenda suas mãos para cá. Está vindo mais uma vida para Jesus. Ele tem um novo começo. Alguém abraça ela, por favor. Ele tem um novo começo. Ele tem uma nova história. Eu mergulhei. E agora? O que é que eu vou fazer? É o tema dessa ministração. O que é que eu vou fazer com aquilo que eu tenho recebido? O que é que nós iremos fazer com aquilo que nós temos recebido? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, aqui estão estas vidas, Senhor, chorando, entendendo, Senhor, que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nós oramos para que o Senhor perdoe os pecados, como nós já declaramos aqui. Escreva o nome no livro da vida, que a partir desta data, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo,
dia 11/2 de 2024, eles recebem uma nova certidão. Aleluia! Uma certidão do céu, não é da terra, mas do céu, para viver o extraordinário diante do Senhor. Abençoe a vida deles, fortalece, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo que aconteceu aqui tinha alguns objetivos, e esse choro aqui é de alegria. Um dos objetivos era que Deus alcançasse o coração de vocês, e Ele alcançou, e a gente está feliz por isso. E se a gente está feliz, imagina Deus como é que não está. A Bíblia diz que tem uma festa lá no céu, por conta da decisão de vocês. Se tem festa no céu, tem que ter festa na terra também, amém? Então a gente vai contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás, e vocês vão ser recebidos pela família Lagoinha, amém? Uma família de pessoas imperfeitas, que serve o Deus perfeito, amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Seja bem-vindo à sua nova família, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Porque se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Todos pegaram? Se ficou alguém sem receber o cálice, o pão, faz um sinal que o voluntário ele vai até você. Ele vai estar te entregando. Mas é importante que todos, neste momento agora, que são batizados nas águas, participem em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos. Nós vamos apresentar ao Senhor. Você que recebeu, levanta assim, isso. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo privilégio que temos de poder ceiar, de poder estar participando desse momento
tão maravilhoso. Nós consagramos a Ti, Senhor, o pão, que simboliza o Teu corpo, que foi moído ali, Senhor, na cruz do Calvário. Nós apresentamos, meu Deus, este suco de uva, que representa o Seu sangue, que foi vertido ali na cruz do Calvário. Nós Te agradecemos pelo Teu sacrifício naquela cruz. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor fez por nós, nos livrou da condenação eterna, e nós nos alegramos essa manhã, participamos nesse momento, com entendimento, entendendo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O Senhor se fez pecado por cada um de nós, para que nós possamos ser livres, e nós somos livres pelo Teu sacrifício, pelo Teu sangue. Por isso Te glorificamos, em nome de Jesus. Coma do pão, em nome de Jesus. Beba do cálice. E exalte a Ele com seu grito de liberdade. Exalte a Jesus Cristo, pois Ele é merecedor de toda honra. Dê o seu grito de liberdade, vamos. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar o nome de Jesus. Aleluia. Pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas Ele não reclamou. Ele não reclamou. Vamos declarar isso. Deus meu, porque desamparaste teu filho, e eis que o véu se rasgou. Por isso somos livres. Aleluia. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou. Aplauda o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, só o último aviso aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas na entrada ali tem o pessoal da faculdade UniCesumar. É isso? É isso? UniCesumar. Eles vão estar sorteando uma bolsa 100%, tá? E 10 bolsas 70%. O sorteio vai ser online na quarta-feira, dia 14 de fevereiro, tá bom? Se você precisar, fala com o pastor Luiz ou com o PH também, eles vão dar mais informações. Então, se você não fez a sua inscrição, já passa ali, faz a inscrição, você que quer estudar, tá? Se você ganhar também, não quiser, doa para alguém, abençoe em nome de Jesus. Quem vai para casa aí com a benção de Deus? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, que eles possam seguir em paz, em segurança, e que ao chegarem nos seus lares, eles encontrem esse mesmo ambiente de glória que está nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, vá para casa com a benção de Deus.